Desde muito cedo eu sempre consumi coisa da cultura asiática, como anime, série, quadrinho, e por muito tempo eu pensei que qualquer quadrinho asiático era mangá, tá ligado? Até eu ver um vídeo no TikTok. Eu tava lá rolando a minha For You como mais um dia qualquer, farmando a minha dopamina diária, até que eu vejo um vídeo de um mano falando mal do protagonista de Mushoku Tensei, que no caso é o Rudeus. E nesse vídeo o criador tava simplesmente falando que o maior problema de Mushoku Tensei é o Rudeus, apenas um ser humano consciente, né, rapaziada? Eu tenho uma mania que toda vez que eu vejo um vídeo interessante no TikTok, eu abro os comentários pra ver se a galera tá discutindo, dando opinião ou só tretando mesmo, tá ligado? E foi exatamente aí que eu achei um cara que comentou o seguinte: The Begin After the End é o Mushoku Tensei que deu certo. E mano, aquele comentário tinha muita resposta, não era de gente discordando, era tipo geral elogiando a obra. Eu fiquei bastante interessado pela obra, então fui pesquisar no Google e mano, Absolute Cinema. O que mais me chamou a atenção inicialmente não foi a história em si, mas sim um formato de leitura, porque era tipo mangá, mas só que diferente, colorido, tudo na vertical, feito pra você ler no seu celular. E a história fluía muito mais rápido porque eu não precisava ficar dando zoom em balão pra poder ler, tá ligado? Eu lembro que quando eu conheci The Begin After the End, que no caso é o T-Base, né, mano, a obra tinha 120 capítulos e você tem noção que eu li tudo isso numa noite, sem parar? E observação, no outro dia eu fui pra escola completamente virado e detalhe, era o meu primeiro dia de aula no primeiro ano do ensino médio. E a partir daquele momento, mano, acabou. O meu novo passatempo era ler manhwa/webtoon. Eu não me arrisco em dizer que eu li todas as obras mais conhecidas, só que aí que entra o problema. Até agora eu só tô falando do lado bom desse mundo e o lado ruim é bem maior do que parece. Se você acha que os animes mangás de hoje em dia, na sua maioria, são tudo um bando de isekai genérico, é porque você não viu os manhwas atualmente. A maioria dos manhwas que estão sendo lançados atualmente segue exatamente a mesma fórmula. Uma cópia mal feita de Solo Leveling, com um protagonista absurdamente forte, completamente sem personalidade. É por isso que eu falo para os meus amigos que se eles lerem Solo Leveling, eles vão estar lendo a maioria dos manhwas/webtoons que estão sendo lançados recentemente. Uma coisa que eu acho muito bizarro no mundo das webtoons é porque de cada 100 obras, 90, na sua maioria das vezes, vão ser completamente genéricas e apenas 10 vão se salvar. E eu tô falando isso chutando alto. No geral, é justamente isso que mais me incomoda, mas ainda existem exceções, rapaziada. Porque no meio de tantas coisas repetidas, ainda existem obras muito boas, como uma que eu tô lendo recentemente, que é o Guia de Sobrevivência do Eixo da Academia. Cara, esse manhwa é muito foda. E ele é uma obra recente, tem apenas 100 capítulos e tá lançando semanalmente, graças ao meu bom Deus. Eu vou tá fazendo um resumo rápido dessa obra aqui pra vocês. Inicialmente, quando você lê a sinopse, você pensa, nossa, é um isekai genericão. Mas quando você começa a ler a obra, você percebe que não é bem assim, o mundo é muito bem construído, o protagonista nem se fala, mano, o cara é muito foda. A história gira em torno de um cara que reencarna no corpo de um personagem chamado Ed. Ai, quem é Ed? Ele não é o herói da história, ele também não é o protagonista e também não é nem um pouco relevante. Ele é simplesmente um vilão secundário dentro de um jogo e um personagem tão descartável que assim quando a história do jogo inicia, ele some, mano. Só que é aí que o protagonista da história entra, ele precisa viver dentro do corpo do Ed e lidar com as consequências de todas as merdas que o antigo dono do corpo fez. Além de ser odiado por todo mundo, o Ed não tem apoio de ninguém e, cara, ele é muito fraco. E o protagonista acaba tendo que sobreviver praticamente sozinho numa cabana no meio da floresta ao redor da academia de magia que ele estuda. E o mais foda dessa história é porque o prota não quer ficar forte pra, nossa, solar todo mundo, mas sim pra sobreviver dentro daquele mundo. Um ponto que eu levantei com esse vídeo é que os manhwas atuais seguem exatamente a mesma fórmula, que é protagonista roubado, evolução rápida e personagem com pouca profundidade. E sinceramente eu não vou tacar a pica logo pra cima dos autores falando que, nossa, a culpa disso é deles. Eu acredito que também grande parte da responsabilidade da gente tá ganhando obras medíocres atualmente também é de quem consome. Porque se você entrar em qualquer site, não precisa nem ser de scam, mano, eu tô falando de plataformas oficiais, você vai ver que as obras mais lidas são exatamente o que eu falei, protagonista, overpower e sistema, mano. Então pensar comigo, porque a editora e os autores vão querer apostar em algo diferente se nós consumidores se contentam com o básico? E o pior de tudo, mano, a galera reclama, ah, mas manhwa é genérico. E quando aparece uma obra completamente diferente, ela tende a ser ignorada. Fala, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e desculpa aí se eu falei algo que você não gostou, mas tem um tempo já que eu queria estar abordando esse assunto em um vídeo. Mas é isso, mano, se você gostou do vídeo, concorda comigo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque eu não quero ser CLT. E é nóis, mano, fique bem e até a próxima.